Olá, bom dia. Está a funcionar, correto? Sejam bem-vindos à Casa do Senhor, mais uma vez, mais um domingo cá estamos, no mês de agosto, mês que é conhecido pelo descanso, por ser as férias, mas ainda assim agradecemos a presença dos irmãos, todos aqueles que nos visitam também, aqueles que estão lá em casa a assistir à gravação, à transmissão. Muito obrigado por estar connosco, é muito bem-vindo, obrigado por estar a assistir a este tempo. Nós percebemos das estatísticas do YouTube que algumas pessoas que assistem aos vídeos ainda não são inscritas no canal. Agora sim. Não são inscritas no canal e, por isso, o canal pode não ter muito alcance. Portanto, se o irmão está a ver este vídeo, se acha que é uma boa coisa, se quer partilhar com outros, se quer que o vídeo chegue a outras pessoas, há um botãozinho em baixo do vídeo, do lado direito, que tem assim um polegar para cima. E há outro, um botãozinho mais em baixo que diz subscrever. Se ainda não clicou nesse botão, se ainda não subscreveu, faça-o. Nós não ganhamos nada com isso, mas ao fazer isso está a ensinar, a dizer ao YouTube que quer que este vídeo seja recomendado a outras pessoas. E a internet, irmãos, hoje em dia é uma ferramenta de alcance muito importante. Portanto, se quer que esse vídeo seja recomendado nos telemóveis, no computador de outras pessoas, carregue nesses botões para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Bom, tendo dito isto, nós vamos separar o nosso tempo inicial de culto, como é costume, para o prelúdio musical, e é um tempo que não é simplesmente decorativo, não é só para encher tempo, é para que nós possamos esvaziar um pouco o nosso coração, acalmar os nossos ânimos, deixar um bocadinho aquilo que está lá fora e voltar a renovar o nosso coração, concentrar-nos para aquilo que viemos fazer hoje. Louvar a Deus, ouvir Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. Portanto, enquanto o instrumental vai ser tocado, vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que se convertem a Jesus, quando ouvimos as várias histórias de muitas pessoas que nós possamos conhecer, normalmente há sempre um padrão. Nem todos são iguais, há muitas diferenças de testemunhos, mas normalmente há sempre um padrão, que é: eu estava mal, sem rumo, perdido, Deus encontrou-me, eu busquei a Deus e Deus resgatou-me e agora eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa, os meus problemas foram resolvidos de certa forma, e hoje sou uma pessoa com uma direção diferente, uma alegria diferente. E este é um ciclo que acontece na vida de muita gente, porque nós só encontramos verdadeira alegria, verdadeira motivação e verdadeiro amor à vida quando nós encontramos a Deus. E é sobre este ciclo, de certa forma, que nós vamos ler. Na leitura que nós fazemos de forma usual, de forma responsiva, eu vou convidar os irmãos a levantarem-se para que nós possamos fazer esta leitura, que fala sobre o facto de nós termos andados perdidos, termos andados desgarrados, não termos direção na vida, mas ao encontrarmos Deus, nós temos uma nova direção, um novo sentido, e por isso nós louvamos ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.
E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para os homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na Assembleia dos Anciãos. Amém, irmãos? Amém. A exortação do salmista no Salmo 107, para que na congregação dos anciãos, na Assembleia dos Anciãos, na congregação do povo, louvores possam ser oferecidos a Deus como sacrifício. Irmãos, esta é a congregação dos anciãos. Esta é a Assembleia dos Santos. É aqui, irmãos. Não precisa... mas que conceito é este? O salmista a dizer isto, não percebe. Irmãos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Assembleia dos Anciãos e à congregação do povo. E por isso está aqui a exortação e encorajamento que nós fazemos é que louva ao Senhor de coração. Pense no seguinte, irmão. O globo é bastante grande, é gigantesco. Há muita gente neste mundo. Se não pensar bem, irmãos nossos em Cristo, no mundo inteiro, já tiveram a oportunidade hoje de louvar ao Senhor. Já separaram o seu dia do Senhor. Começando pelos irmãos no Japão, na Austrália, se levantaram. Os irmãos na China, irmãos, no Sudeste Asiático, na Índia, nos países perseguidos do Médio Oriente. Irmãos fechados em casa, janelas tapadas, louvando baixinho, porque é proibido no seu país louvar a Deus. E por isso agora chegou a nossa vez, irmãos. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não quero ficar para trás. Por isso, vamos louvar ao Senhor. Chegou agora a nossa vez e vamos louvá-lo, dizendo: Rei das nações, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações. Irmãos, eu sei que muita gente está no espírito de férias ainda. Eu sei que muitas pessoas ainda estão a regressar. Eu estava a pensar para mim, será que eu consigo levar até ao fim este cântico assim? Será que vou conseguir mesmo? Irmãos, confesso que não consegui. Nós temos que nos relembrar de que Deus nós estamos a adorar aqui. Nós temos que nos lembrar a dificuldade que muitas pessoas, muitos irmãos nossos, não têm esta liberdade que nós temos. Mas certamente têm muito mais alegria do que nós demonstramos agora. Eu incluo-me também, irmãos. Vamos louvar a Deus. Vamos engrandecê-lo pelas suas obras. Vamos dizer de facto, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Não viemos aqui simplesmente cantar, irmãos. Não viemos simplesmente fazer música bonita. Nós viemos louvar a Deus. Se o nosso louvor for sincero, for alegre, for genuíno, mesmo sem piano, mesmo sem microfones, Deus vai aceitar. Por isso, eu convido os irmãos, examine o seu coração e louve a Deus de coração.
e com sinceridade e com alegria, porque grandes são as suas obras. O nosso Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nós podemos falar e devemos falar, dizer muitas coisas sobre Deus. Dizer-lhe quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, o quão importante, quão central Ele é nas nossas vidas. Mas muitas vezes aquilo que nós poderíamos dizer a Deus, nós não conseguimos dizê-lo por palavras. Nós não conseguimos expressá-lo, não conseguimos escrever. Nem todos os livros, todas as enciclopédias, todos os tomos de teologia não conseguem expressar muitas vezes aquilo que nós queremos dizer a Deus. Mas, graças a Deus, que Ele não está muito importado com a qualidade das nossas palavras. É bom, é importante nós louvarmos a Deus com palavras teologicamente corretas, mas, em última instância, Deus olha para o coração, para o nosso interior. Deus procura corroboração interna daquilo que nós dizemos da boca para fora. Se nós dizemos coisas muito bonitas, muito interessantes, muito teologicamente corretas, que não são corroboradas no interior, isto é, que não são de facto expressão de uma crença genuína, de uma fé genuína que nós temos em Deus, então acaba por ser um louvor vazio, acabam por ser palavras vazias. E por isso é que o cântico que vem a seguir é um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, um pouco mais voltado para o interior, para a autorreflexão, que diz, é de coração, tudo o que eu fizer, tudo o que eu disser, todos os cânticos que eu professar, e é um cântico a Jesus de Nazaré, ao nosso Senhor e Salvador. Por isso, cantemos, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me
Como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pai, nós nesta hora pedimos que aceites o nosso louvor, a nossa adoração, que venhas buscar ao nosso coração motivos verdadeiros, corroboração para todas as coisas boas que dissemos sobre Ti, Senhor, que nós possamos acreditar nisto, confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. Podemos estar a passar por muitas tribulações, coisas que acontecem, Senhor, na nossa vida, que nos fazem ter crises, que nos fazem questionar, que nos fazem duvidar, que nos fazem ir ao fundo do mar, como foi com Pedro, Senhor, mas nós queremos confiar em Ti. Ajuda à nossa incredulidade. Ajuda à nossa fé, Senhor, que é pequena, mais pequena que um grão de mostarda, para que ela possa crescer, para que ela possa multiplicar-se e possa ser vista, Senhor, e ser devolvida a Ti em sacrifícios de louvor. Nesta hora, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha completa liberdade de agir. Se há algum espírito maligno, se há algo a impedir os corações daqueles que aqui estão de ouvir a Tua mensagem, de Te louvar verdadeiramente, que em nome de Jesus seja removido, Senhor, nesta hora. E que tudo aquilo que aqui aconteça, Senhor, possa ser potenciado pelo Teu Espírito Santo, agindo nas nossas mentes e nos nossos corações. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, vamos tirar um tempinho para cumprimentar aquelas pessoas que estão à nossa volta, eventuais visitantes que estejam connosco. Vamos fazer apenas um aceno, porque ainda estamos a cumprir as restrições, mas podemos olhar em volta e dizer um adeusinho, olá, seja bem-vindo, e fazer sentido os nossos convidados mais próximos de nós e bem-vindos. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Muito bem-vindos, eventuais visitantes que estejam connosco, sintam-se também muito bem-vindos na nossa casa, na nossa presença, na casa de Deus, e que possa ser um tempo também abençoado para si. Também quem nos assiste, seja muito bem-vindo e que este tempo possa ser um tempo de bênção para si. Nós agora podemos sentar, mas não vamos parar de orar e de louvar ao Senhor, desta vez fazendo de uma forma mais prática, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu creio que os diáconos vão passar pelo salão, recolhendo dízimos e ofertas que os irmãos possam ter para entregar. Nós queremos relembrar aos nossos convidados que estão connosco, não estão familiarizados com a nossa comunidade, não se sintam constrangidos, não se sintam obrigados a ofertar de forma alguma. Se quiserem ofertar, podem fazê-lo. Deus o abençoe, é muito bem-vindo, mas entenda que não é obrigado, não é constrangido a fazê-lo. Isto é um momento que é direcionado aos membros da igreja e aí sim esses devem ofertar os seus dízimos e ofertas. Enquanto nós adoramos com dízimos e ofertas, vamos continuar a louvar a Deus de forma cantada, dizendo ao Senhor que Ele é nosso, e que nós somos dele, e que mais perto nós queremos estar dele. Cantando, dizendo: mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Cantemos.
Possamos estar mais perto da cruz, apesar de estarmos com mais de 2000 anos de diferença, mas na nossa mente, no nosso espírito, na nossa lembrança, que nós possamos estar sempre cientes do sacrifício que Deus fez para a nossa salvação. Nós vamos agora orar pelos nossos dízimos e ofertas. Eu não sei se há algum diácono designado para isso, ninguém me informou. Portanto, se não houver, eu vou designar alguém, vou voluntariar alguém dos irmãos para orar. Lembramos também, enquanto oramos pelos dízimos e ofertas, lembramos que é um tempo ainda de acampamentos, mês de agosto, sempre muito ocupado com acampamentos, também o início de setembro. Vamos continuar a orar por aqueles que participaram, por eventuais decisões que tenham acontecido durante estes acampamentos. E lembramos também, nas orações, as obras que estão a acontecer no prédio da nossa igreja. Os irmãos se lembram, nas últimas assembleias falámos sobre isto, grandes obras que vão acontecer aqui no nosso prédio, vamos fazer grandes modificações, alguns desafios, como acontece sempre, nem sempre tudo corre como nós planeámos, exatamente, é rara a vez que isso acontece, por isso vamos continuar a orar para que Deus possa abençoar este tempo. Eu vou pedir à irmã Ida, pode ser, não há nenhum diácono disponível, pelo menos que eu saiba, para orar, consagrando os dízimos e ofertas, orando pelos acampamentos e também orando pelas obras que estão a acontecer no edifício da igreja. Senhor, de dar o seu dízimo, de realmente entregar aquilo que tem para o Senhor, ó Pai. Pedimos, Senhor, que possam entregar também as suas vidas, os seus talentos, os seus dons, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Agradecemos nesse momento pelo resultado positivo dos acampamentos, Senhor. Obrigado pela tremenda equipa, Senhor, tão criativa, que trabalhou no acampamento dos jovens, Senhor, nos 12 acampamentos. Obrigado, Senhor, pelo que vai acontecer também no acampamento dos adolescentes agora, essa última semana, Pai. Pedimos, Senhor, esteja dando forças aos nossos jovens que estão a participar e que eles tenham, Senhor, a Tua unção, que possam aconselhar bem os adolescentes, os jovens que foram nesses acampamentos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, que não podem estar aqui conosco, ó Pai. Dê forças, dê ânimo, Senhor, e se for da Tua vontade, Senhor, recupera-lhes a saúde também, Senhor. Ó Pai, nós clamamos nesse momento, Senhor, que esteja abençoando a palavra que vamos ouvir do irmão Ricardo, Senhor. Abençoe a sua vida, Senhor, a sua família, e que essa palavra seja inspirativa para todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Certamente o irmão conhece histórias de folclore, histórias da nossa cultura, até muitas vezes histórias infantis. Nós muitas vezes ouvimos, contamos às nossas crianças, são histórias que muitas vezes transmitem uma certa moral, uma certa lição no final da história. Muitas vezes não questionamos, simplesmente são histórias muito conhecidas. Por exemplo, a história dos 3 porquinhos. Os irmãos já ouviram muitas vezes esta história, de certeza que muitos irmãos a conhecem de cor. Eu lembro-me quando era criança, o meu pai lia histórias, tínhamos lá uma coleção de livros de histórias populares para crianças. Eu lembro-me que era sempre as mesmas histórias, todas as noites. Era um conjunto de 6 ou 7 histórias, ele ia rodando o dia da semana e contando uma história diferente. 2 ou 3 semanas depois, eu já sabia as histórias todas, ipsis verbis de cor e salteado.
São muitas vezes histórias que nós não questionamos. Eu, pelo menos, na altura, não questionava. Mas se nós olharmos um bocadinho para elas com mais atenção, nós vamos perceber que elas são um bocadinho esquisitas. Um bocadinho esquisitas, no mínimo. Irmãos, 3 porquinhos. Cada um a construir uma casa. E depois vem um lobo. E o lobo não uiva, não morde, não ladra. O lobo sopra nas casas. E depois só a de tijolo é que resiste. Mas esta não é a única. Há várias histórias assim. Uma também muito conhecida, a história do capuchinho vermelho. Certamente muitos já ouviram falar e conhecem até de cor, se calhar melhor do que eu. Mas, irmãos, um lobo que se mascara de avózinha para tentar enganar uma menina que vai falar com a avó. Mas isto é estranho. Não é? Se nós formos contar esta história noutras culturas, noutros contextos, em outras situações, as pessoas vão ficar, as crianças vão ficar assim. Hã? Que história estranha. Mas o que é isto? Não faz sentido nenhum. Lobos não se vestem de velhinhas, porcos não constroem casas e os lobos não sopram. Mas isso tem tudo a ver com a familiaridade cultural que nós temos. Porque noutras culturas, também ouvimos histórias que eles não desconfiam, que eles não acham estranho, mas nós ouvimos e ficamos assim um bocadinho. Isto é estranho. Mas isso também acontece com certos textos importantes, como é o caso da Bíblia. Eu lembro-me, irmãos, quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. Pela primeira vez com mais atenção. Já tinha lido textos antes, mas quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei no início. Eu tinha aquela pretensão de ler de tudo, desde Gênesis até ao livro de Apocalipse, tudo seguido. Chegou ali, a final de Êxodo, início do Levítico, e aquilo começou-me a soar muito estranho. Muito estranho. Os irmãos imaginam porquê? Talvez outros tenham partilhado a mesma experiência, mas quando eu comecei a ver que Deus requeria sacrifícios de animais, até então parecia tudo muito pronto, a criação, pronto, o dilúvio, mas de vez em quando lá havia pontadas de sacrifícios de animais. E eu pensava, que raio? Sacrifícios de animais? Mas que coisa estranha é esta? Mas nós entendemos porquê isto. Nós percebemos mais tarde que, quando lemos o Novo Testamento, que todos aqueles sacrifícios, que nós vamos ver alguns deles em algum detalhe, apontavam todos para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele simbolizou, foi o antitipo de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento em questão de sacrifícios. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício derradeiro e último de Jesus. E nós muitas vezes dizemos nas nossas igrejas, então, pronto, sacrifício do Antigo Testamento, veio Jesus, resolveu a situação, não precisamos pensar mais sobre isto. Não há mais sacrifícios, não vamos sacrificar mais animais, ótimo, fantástico. Jesus sacrificou-se por nós, então não é preciso mais sacrifícios. Mas o que acontece é que, mesmo no Novo Testamento, autores neotestamentários, como por exemplo o apóstolo Paulo, vão usar esta mesma expressão. E vão usar esta mesma expressão de sacrifício, não a animais, vão usá-la frequentemente em relação ao Salvador, a Jesus Cristo, mas eles vão aplicar esta palavra em algumas ocasiões à Igreja. A nós. A si e a mim. E uma menção importante do uso desta palavra de sacrifício está em Romanos capítulo 12. Eu vou convidar os irmãos a abrir. Romanos capítulo 12. Logo no primeiro versículo. Romanos, que vem logo a seguir ao livro de Atos, antes da primeira carta aos Coríntios. Eu vou convidar os irmãos para fazermos uma leitura breve, curta. Peço-vos para ficarem de pé, para que possamos fazer esta leitura no primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos. E diz assim a palavra do Senhor. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, para que te possas manifestar nesta hora nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso meio, Senhor. Para que possamos entender um pouco mais da tua palavra. Para que possamos ser encorajados a cumpri-la, a praticá-la no nosso dia-a-dia. E que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude nisto mesmo, a reter aquilo que vamos ouvir e a transportar para o nosso cotidiano todo o recado que tu tenhas para nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E relembrando
os irmãos já são comuns da nossa comunidade, sabem que já várias vezes se falou aqui, se pregou sobre a carta aos Romanos. Os irmãos lembram-se que Romanos, sendo uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, é conhecida por ser uma carta que é bastante sistemática, é aquilo que se aproxima mais a uma teologia sistemática, apesar de ter algumas diferenças. Porquê? Porque é precisamente nesta carta, que é conhecida pela sua profundidade teológica, que Paulo vai abordar com alguma ênfase certos temas centrais do cristianismo, temas centrais em relação ao estado do ser humano, a quem é o homem, porque é que o homem precisa de salvação, quem é Deus, o que é que Jesus fez na cruz em prol dos pecadores, o que é que isso significa para nós, como é que nós nos podemos apropriar dessa salvação e como é que nós podemos exercer fé em Deus para a salvação. O apóstolo Paulo vai falar sobre isto de forma bastante incisiva e bastante profunda, e os primeiros 11 capítulos, eles lidam essencialmente com teologia, com coisas teóricas, algumas coisas práticas, mas é muito raro. A essência dos primeiros 11 capítulos de Romanos é teológica, teórica. Os primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre o pecado do homem, sobre o estado depravado do ser humano, sobre o estado pecaminoso natural que todo o ser humano tem quando nasce. Quando o ser humano nasce, ele nasce pecador e por isso ele tem toda uma série de comportamentos que o apóstolo Paulo, em algumas passagens, vai descrever com algum detalhe. Ele vai descrever o pecado do homem e o seu comportamento contra Deus. Nos capítulos de 3 a 4, o apóstolo Paulo vai falar mais sobre a justiça pela fé. Como é que o homem pode alcançar justificação? Como é que o homem pode ser declarado justo? E o apóstolo Paulo vai declarar que é simplesmente pela fé. Crer em Jesus. Crer naquilo que Jesus fez na cruz. A partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai entrar mais na questão do triunfo do amor e da graça. Tudo o que era da lei veio para trás. A morte de Jesus e a sua ressurreição vai abolir a lei e vai abolir o pecado do ser humano. Vai cravar o nosso pecado na cruz e vai nos resgatar para Deus. A partir do capítulo 9, nós temos o apóstolo Paulo a descrever um problema que surgia muito naquele tempo, que era, então, se Deus, que era o Deus de Israel, enviou Jesus, Jesus morreu e ressuscitou para a salvação dos gentios. Então, mas o que é que vai acontecer agora a Israel? Deus simplesmente vai abandonar Israel? Todas as alianças que Deus fez com Abraão, com Noé, com todas aquelas personagens do passado que os judeus tinham como muito importantes, essas promessas vão ser todas abandonadas. O que é que vai acontecer à nação de Israel? Então, o apóstolo Paulo vai gastar esses 3 capítulos, para descrever o que é que Deus vai fazer com Israel. E é a partir aqui do capítulo 12 que a coisa começa a ficar mais prática. Que a coisa começa a ficar mais contingente, mais dedicada ao nosso dia-a-dia. Como é que nós podemos aplicar todos os outros capítulos, os primeiros 11 capítulos, no nosso cotidiano? E é muito interessante porque, sendo Paulo um autor do Novo Testamento, tendo ele descrito tudo aquilo que aconteceu para trás, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, tendo ele gastado os últimos capítulos, antes do capítulo 12, a descrever aquilo que iria acontecer com Israel, é interessante que o apóstolo Paulo, aplicando à igreja todas estas verdades, ele vai usar um conceito que era muito conhecido, muito normal de ser usado, num contexto judaico. Ele vai usar o conceito de sacrifício. Suplico-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifício vivo. Primeira nota. O apóstolo Paulo fala aqui de corpos. Corpos, os nossos corpos. O meu corpo, o seu corpo. A manifestação física de você, da sua pessoa. O nosso corpo. O apóstolo Paulo não fala em sacrifícios de algo exterior. Ele não fala em obras. Ele não diz os sacrifícios das vossas obras. Ele fala dos vossos corpos. Daquilo que vocês são. O irmão já alguma vez tentou sair do seu corpo? Alguma vez conseguiu? Uma coisa ridícula, certo? Nós somos sujeitos ao nosso corpo. E é isto que nós temos, aquilo que Deus nos dá, que o apóstolo Paulo diz: entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, quem leia isto assim de forma um pouco superficial, pode estar, certo, muitas vezes a pensar em sacrifícios humanos. Nós sabemos do Antigo Testamento que Deus abomina este tipo de práticas e abominou várias vezes ao longo da história de Israel, quando o seu próprio povo fazia estas coisas. O próprio Manassés, um dos reis de Israel, sacrificou os seus próprios filhos a deuses pagãos. Portanto, certamente não é isto que o apóstolo Paulo está a falar. Então, o que é este sacrifício? Porquê é que o apóstolo Paulo usou esta palavra sacrifício para se descrever a atitude prática que a igreja deve ter em relação àquilo que Jesus fez na cruz? É importante nós voltarmos um bocadinho atrás e passarmos um bocadinho pelos sacrifícios que foram acontecendo ao longo da história da redenção, ao longo da narrativa bíblica. O primeiro, aquilo que se diz, o primeiro sacrifício da Bíblia,
O próprio pastor Joel já pregou aqui quando pregou em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, quando diz, depois de Adão e sua esposa Eva, sua mulher, terem sido expulsos do jardim, que Deus os cobriu túnicas de peles. Óbvio que Deus poderia ter criado estas peles do nada, mas o mais provável é que um animal tenha sido sacrificado para cobrir Adão e Eva. A primeira manifestação da graça de Deus para com o homem, mas também o primeiro indício do primeiro sacrifício feito na história bíblica. Mais para a frente, no capítulo 4, nós temos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, em que sacrifícios também são mencionados. No versículo 2 a 5 do capítulo 4 de Gênesis, nós temos a história: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe fruto da terra a uma oferta, a um sacrifício ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, mais uma menção de um sacrifício que é feito para Deus, em direção a Deus. Nós temos vários outros episódios de sacrifícios com Noé, com Abraão, e de especial ênfase, de especial interesse. É aquele episódio em que, Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. Os irmãos lembram-se desse episódio? Em que Deus diz: olha, Abraão, sacrifica-me o teu primogênito. E Abraão ficou assim muito atónito: o que é que vai acontecer? Tenho que sacrificar o meu filho, que coisa chocante, eu nunca fiz nada disto. É isso que nós lemos, irmãos. O que nós lemos é que Abraão, sem questionar, pegou no seu filho, levou-o até o altar, e no último momento, quando ele já estava com o punhal levantado, pronto para sacrificar o seu filho, o que é que acontece? Aquilo que acontece sempre. Deus proveu um sacrifício. Deus deu um animal. Deus testou Abraão para ver se o seu coração tinha fé genuína ao ponto de sacrificar o filho, mas a intenção de Deus era sempre prover um sacrifício, prover um mediador. Mas o tema de sacrifício, o tema de morte dos animais, explode no final de Êxodo e no livro de Levítico, em que nós realmente começamos a perceber porque é que o sacrifício existe, porque é que Deus requer sacrifícios. E nós temos logo em Êxodo capítulo 12, quando os judeus vão fugir do Egito, nós temos o sacrifício dos cordeiros, cujo sangue era para ser colocado nas ombreiras das portas, para sinalizar aqueles que não iriam ser castigados pela ira de Deus por causa do seu pecado, como vai acontecer com o faraó e os egípcios. Diz assim Êxodo capítulo 12, versículo 5 ao 7. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, este sacrifício, este sangue derramado do animal, simbolizava a redenção que os judeus tinham, a libertação, o resgate que Deus iria trazer ao povo judeu em detrimento do povo de Faraó. Porquê? Porque Deus tinha dito ao Faraó: olha, se não libertares o meu povo, eu vou descarregar a minha ira sobre ti, sobre toda a tua nação, e agora chegando à parte dos primogênitos e de toda a nação do Faraó e dos egípcios. E o que acontece é que quando os judeus sacrificam o animal, passam o sangue na ombreira, todos os primogênitos morrem ali na terra do Egito, mas os judeus sobrevivem. Os judeus são sinalizados por Deus, simbolizados pelo sangue do cordeiro, para serem livres da ira de Deus. Mas não para aqui a questão dos sacrifícios. Como eu já disse, no livro do Levítico, nós temos a instituição de essencialmente 4 tipos de ofertas, 4 tipos de sacrifícios. As ofertas queimadas, as ofertas pacíficas, as ofertas de pecado e as ofertas de culpa. Mas a questão ainda se coloca: para que todos estes sacrifícios? Porquê? Qual é a razão para isto acontecer? Deus não poderia perfeitamente passar-se. Era preciso matar animais, era preciso queimar vegetais, era preciso queimar colheitas. Porquê é que é preciso isto? Qual é a necessidade disto? E esta necessidade surge como resposta a esta pergunta simples: como é que um Deus Santo vai habitar no meio de um povo pecador? Esta é a questão à qual os sacrifícios respondem. Porque, vejam, irmãos, Deus escolheu Israel. Não foi Israel que diz: qual dos deuses existe? Olha, este Deus, Javé, este parece muito bom, é todo poderoso, vamos escolher este e vamos seguir este e ele vai nos livrar do Egito. Não foi assim, irmãos. Deus escolheu um povo, Deus escolheu um homem, escolheu uma família, dessa família surgiu um povo, e desse povo Deus voltou a tirá-los da terra do Egito. Deus escolheu
voluntariamente. Deus exerceu a sua escolha ao escolher este povo. Mas ainda assim, Deus não pode abdicar daquilo que Ele é. E uma das coisas que Ele é, que é das mais importantes, se não a mais importante, é que Deus é santo. E como é que Deus, sendo santo, sendo perfeito, sendo moralmente irrepreensível em todos os pontos, como é que Ele vai habitar no meio de um povo pecador? Como é que Ele vai conseguir conviver? Como é que Ele se vai conseguir relacionar com o seu povo, se o seu povo é pecador e Ele é santo? E é esta a questão que os sacrifícios respondem. Porquê? Porque todos os sacrifícios que foram feitos, o sistema sacrificial foi dado para que seja dado a entender ao povo que sem morte, sem o derramamento de sangue, sem alguém pagar com a vida, o pecado permanece. E Deus vai ter que exercer a sua justiça sobre o pecador. Por isso, todo aquele simbolismo do sacrifício dos animais, todo aquele simbolismo do sacrifício do dia da expiação, do Yom Kippur, em que o animal é colocado por cima do altar, a mão é colocada por cima dos olhos dos animais, e o animal é degolado, é esfaqueado e o sangue é derramado por cima do altar, tudo isso é para causar na mente do pecador a noção de que sem sangue, sem morte, sem pagamento, não há remissão de pecado. E muitas vezes ainda assim fica difícil de entender, porque nós não temos noção do pecado como uma dívida que nós temos. O irmão já teve uma dívida avultada, uma dívida grande, uma dívida financeira que o irmão sabe que eventualmente vai ter que pagar. Tira noites de sono, não tira? Ficamos assim, bolas, como é que eu vou pagar isto? Eu tenho que pagar isto. É preciso. Irmãos, nós não perdemos noites de sono por causa do nosso pecado. Se perdemos, será muito, muito raro. Mas o irmão já conheceu alguém, hoje não consegui dormir porque, pequei ontem e agora não consegui dormir. Como é que eu vou pagar este pecado que eu fiz? Como é que eu vou redimir-me, pagar a Deus por causa desta transgressão que eu fiz contra Ele? Mas é isso, irmãos, que o sacrifício significa. Significa morte como pagamento por uma transgressão a Deus. Porque segundo aquilo que nós lemos da natureza de Deus na Bíblia, nós pecando, o que seria justo, perfeitamente aceitável de Deus fazer, era que nós morrêssemos instantaneamente. Mas Deus, na sua graça, Deus no seu amor, não faz isso. Ele prolonga a sua graça e instituiu este sistema sacrificial no Antigo Testamento, em que a morte de um animal, a entrega, a oferta deste animal a Deus, ia em substituição do pecador. E, portanto, isto foi feito durante centenas de anos, até que as pessoas começaram a perceber, muitos judeus, algumas pessoas também ali no seio judaico, começaram a perceber e até explicaram, os profetas começaram a explicar que holocaustos e sacrifícios não chegavam. Não era suficiente. Holocausto e sacrifício não quer, antes misericórdia. E então houve questionamento sobre estes sacrifícios. E nós pensando nisto, olhando para trás, e já conhecendo um pouco da Bíblia, podemos pensar também, será que realmente um sangue de um animal inocente, por muito perfeito que seja, porque Deus tinha requisitos específicos de como o animal devia ser, não era um animal qualquer, e todos estes sacrifícios que eram feitos tinham que ser feitos de acordo com o que Deus queria. Não era que as pessoas iam, olha, o que é que eu tenho aqui para ofertar a Deus? Olha, eu tenho isto, então pronto, é isto que eu tenho, é isto que Deus vai aceitar. Não era bem assim. Deus tinha critérios específicos dos sacrifícios que Ele iria aceitar. Mas estes sacrifícios para já tinham que ser repetidos no mínimo todos os anos. E havia vários sacrifícios ao longo do ano que eram repetidos várias vezes, que atestam para a impotência, para a incapacidade destes sacrifícios serem suficientes para cobrir o pecador. E com isso vem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus na cruz não foi simplesmente um mártir. Ele não foi martirizado. Ele foi, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz que se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele foi arrastado, ele foi tal como o animal era ofertado, tal como o animal era degolado e morto, Jesus foi como um cordeiro, levado ao matador para ser sacrificado. Mas ao contrário dos animais, Jesus não foi contra a sua vontade. Eu imagino, talvez Deus pudesse agir sobrenaturalmente sobre a vida daqueles animais e quando chegasse a altura deles morrerem, eu não creio que eles estivessem anestesiados, na altura deles morrerem, eles davam coices e eles resistiam.
O irmão já viu a matança de uma galinha, de um porco ou de um outro animal qualquer? Irmãos, o animal resiste. O animal, quando começa a sentir a faca na goela, ele percebe o que é que está a acontecer e ele vai fazer tudo para fugir. Mas, irmãos, Jesus Cristo, o nosso Salvador, homem como nós, mas Deus contudo, 100%, entregou-se completamente. Deixou-se ir. Voluntariamente se deu para ser sacrifício derradeiro. Não anualmente, não todos os anos, não por um bocadinho ali ou por outro, mas pelos pecados de todo o seu povo até ao final dos tempos, para a salvação eterna do povo de Deus. E nós podemos até fechar por aqui o conceito e a noção de sacrifício, mas nós fomos deparados com esta passagem no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício. Então, olhando para os sacrifícios do Antigo Testamento, olhando para o sacrifício de Jesus, porquê é que o apóstolo Paulo, ainda hoje, aqui para nós, usa este conceito de sacrifício? Porque há características, tanto dos sacrifícios do Antigo Testamento, como do sacrifício do próprio Senhor Jesus, que se transportam para nós, para a nossa vida, para a minha vida diária e para a sua vida diária. Eu consegui encontrar pelo menos três importantes características que todos os sacrifícios devem ter para que Deus se possa agradar deles. Em primeiro lugar, todo o sacrifício deve, como eu já disse anteriormente, morrer. Morrer. Não sei se em alguma questão, em alguma ocasião, terá um animal sobrevivido ao sacrifício que o sacerdote poderia ter feito no Antigo Testamento. Mas eu acredito que o sacerdote iria fazer todo o esforço para que o animal morresse, porque eles tinham noção que sem morte não há remissão de pecados. Jesus também teve que morrer literalmente. Não, Jesus não fugiu da cruz, como dizem certos grupos religiosos por aí. Não, Jesus não foi substituído por outro profeta na cruz. Ele, sendo vida, sendo ele a verdade e a vida, ele morreu mesmo. E foi enterrado. E quando o apóstolo Paulo diz aqui para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, ele está a dizer precisamente isto, para nós morrermos. Morrermos. O próprio Senhor Jesus diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer mais para a frente, vivendo esta verdade que Jesus mencionou e tendo noção do que significa morrer para o mundo e para o pecado, ele diz em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pelo Filho, pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se o irmão quer ser um sacrifício vivo, se o irmão quer cumprir isto que o apóstolo Paulo disse, o irmão tem que morrer para si mesmo. Morrer para os seus desejos, morrer para o seu velho homem, morrer para o mundo e nascer para Deus. Porque se os mortos não morrerem, nunca vão viver. Porque nós, no nosso pecado, nós somos mortos em pecado. E esse velho homem morto em pecado, ele tem que morrer mesmo. E ele morre com Cristo na cruz. Mas a verdade é que muitas pessoas, mesmo no nosso contexto evangélico, são como no livro do Apocalipse, quando Jesus, Deus, revelando-se a João, diz: tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Todo aquele que quer seguir Jesus, todo aquele que quer converter-se, todo aquele que quer aceitar a salvação, ele tem que morrer. Tem que deixar a sua vida, tem que abandonar a sua vida. Não estou a dizer, evidentemente, irmãos, literalmente. Mas a linguagem que o apóstolo Paulo usa e que o Novo Testamento usa é esta linguagem forte mesmo. Que o velho homem deve morrer. Ficar para trás. Ser enterrado, sepultado, cravado na cruz. Para que o novo homem possa surgir. Para que a nova criatura possa viver. Se o irmão faz parte de uma congregação cristã, faz parte da igreja, se diz cristão, mas nunca morreu para o mundo, nunca morreu para o seu pecado, então o irmão não tem fé com Jesus. Não está reconciliado com Deus. Continua morto, mas não morto para o pecado. A segunda característica que o sacrifício tem que ter é que ela tem que ser entregue. Tem que ser uma oferta entregue. A vontade daquilo que é sacrificado tem que ser manipulada ou esse
esse próprio ser que é sacrificado tem que ter a vontade direcionada para o sacrifício. O animal, ele era levado para ser sacrificado contra a sua vontade, mas a sua vontade era manipulada para que ele pudesse ser sacrificado. Jesus entregou-se de livre e espontânea vontade para ser sacrificado. Então, o que é que significa nós entregarmos os nossos corpos em sacrifício? É nós entregarmos a nossa vontade. Porque a nossa vontade também está manchada pelo pecado. Também tende para coisas que são típicas do homem velho, daquele que já deveria estar morto. E, portanto, quando nós queremos entregar os nossos corpos em sacrifício, nós temos que sacrificar a nossa vontade e dizer como Jesus disse lá no jardim do Getsemane, quando ele estava prestes a morrer, quando ele sangrava gotas de sangue, suava gotas de sangue, ele disse: Senhor, se for possível, livra-me. E aqui está o sacrifício, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, nós somos muito casmurros, nós somos muito teimosos. Nós dizemos e cantamos e declaramos que queremos estar mais perto da cruz. Queremos viver uma vida para Deus. Mas quando toca a mexer da nossa vontade, nós batemos o pé e batemos assim o punho. Não, eu quero isto e é isto que eu quero. E muitas vezes lá no coração, lá no íntimo. E muitas vezes não é pecado, não é decidir entre o pecado e viver uma vida santa. É mesmo direção de vida. Nós sabemos que o Senhor tem uma direção. Mas nós batemos o punho, batemos o calcanhar no chão. Não, mas eu quero para ali, eu acho que é melhor para ali. E racionalizamos aquilo que nós sabemos que não é a vontade de Deus. Mas aquilo que quer ser um sacrifício vivo diante de Deus tem que ser alguém que se submete, que entrega a sua vontade. Senhor, os meus desejos já não são meus, agora são teus. A minha direção, as decisões que eu vou tomar já não são minhas, são tuas. Tudo aquilo que eu decidir, tudo aquilo que eu direcionar, tudo aquilo que eu quiser fazer na vida, tudo aquilo que vier ao meu coração, à minha mente para fazer, Senhor, é teu. Entregue-te, dirige tu, é teu, entregue no teu altar para teu sacrifício. Será que nós realmente vivemos assim? Será que nós diariamente colocamos a nossa vontade, o íntimo do nosso ser, o centro das nossas decisões no altar de Deus? Ou nós somos como os animais vivos, que damos coices e babanamos a cabeça quando a faca chega à goela? Irmãos, a nossa vida só vale a pena ser vivida se ela for vivida completamente diante de Deus e no altar de Deus e com a nossa vontade dirigida por Deus. Senão nós andamos sem rumo. Andamos sem direção, sem propósito, dia após dia. Vivemos sem qualquer sentido na vida. E é triste porque a maioria dos seres humanos neste mundo anda simplesmente assim. E muitas vezes as pessoas não vão dizer isto. Elas não vão dizer que não têm propósito. Elas arranjam simplesmente um propósito novo cada vez que se fartam do antigo. Antes vivia para isto, agora vive para aquilo, agora vive para aquilo. E arranjam sempre formas de substituir aquilo que deve ser a submissão à perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos vêm à igreja e vêm ao salão e vêm cultuar, mas deixaram o animal para sacrificar a nossa vontade em casa. Não, eu venho à igreja, eu venho cultuar, venho adorar, venho louvar, venho ouvir, venho participar, venho ensinar na EBD, venho pregar, venho fazer todo um monte de coisas, venho participar nos audiovisuais, mas a minha vida decido eu. Eu é que sei o que é que eu quero. Deus não tem nada. Fé é uma coisa, vida privada é outra. Venho aqui exercer a minha fé, eu acredito em tal, mas a minha vida lá fora, a minha vida privada, eu é que sei, eu é que decido. Não, irmãos. O nosso corpo entregue em sacrifício significa a nossa vontade entregue em sacrifício. A terceira característica é que todo o sacrifício deve ser uma oferta a Deus. Nós lemos em várias passagens do Novo Testamento que as ofertas que os irmãos faziam nas igrejas eram também descritas muitas vezes como ofertas. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, o apóstolo Paulo, segundo alguns que acreditam, ninguém sabe ao certo o autor da carta aos Hebreus, mas muitos acreditam que eu sou o apóstolo Paulo, e os irmãos já perceberam que eu sou uma dessas pessoas, embora não haja certezas. Ele diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então não só temos que morrer para o velho homem, não só nós temos que morrer para nascer para Deus, não só temos que entregar a nossa vontade em sacrifício a Deus, mas tudo aquilo que supostamente é nosso. A questão da propriedade privada, uma coisa que muita gente considera sagrada, inviolável, e de certa forma até é. Mas na verdade, irmãos, o crente tem a noção
e a percepção constante de que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus. Tudo aquilo que nós consideramos nosso, de facto, é de Deus. Portanto, isso nos indica que tudo aquilo que nós temos, os nossos recursos, o nosso dinheiro, irmãos, e quando se fala em dinheiro num púlpito evangélico, muito perigoso. Muito perigoso. Mas ainda assim, irmãos, é um tema que nós temos que falar sobre isto. Não é porque uns distorcem e exploram que nós, sendo crentes na Bíblia, não vamos explorar o tema. Mas sim, irmãos, sacrifício agradável a Deus, tal como o autor aos Hebreus descreve aqui, esta beneficência, esta dar para ajudar o próximo, dar dinheiro para ajudar a obra de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar os pobres, para ajudar os irmãos, faz parte do sacrifício vivo que nós apresentamos a Deus. Mas esta noção de sacrifício, às vezes nós não temos bem noção. É que o sacrifício é algo que nos custa, que custa alguma coisa. O irmão vem muitas vezes dar o dízimo, a oferta, e dizendo, tenham noção, olha, eu estou a abdicar disto para entregar. Houve uma estudante nos Estados Unidos da América, estudante universitária, que enquanto estudava ela tinha recebido uma bolsa, mas ela viveu a sua vida universitária bastante precária e com muito poucas condições para que ela pudesse ofertar 90% daquilo que recebia da bolsa para missões. E nesses casos nós percebemos, de facto, custou à pessoa. Ela está a abdicar de algo concreto para poder ofertar. Mas será que nós fazemos isso? Nós temos noção, eu estou a abdicar de um jantar fora com a minha família para apoiar esta obra. Eu estou a abdicar de uma viagem para isto. Quando nós olhamos para o nosso orçamento, irmãos, para o orçamento da nossa igreja, eu já tive colegas de seminário que vi com eles, não detalhadamente, mas vi os orçamentos de algumas igrejas que são as igrejas mais típicas de Portugal. Comparando o nosso orçamento com os orçamentos das outras igrejas, irmãos, às vezes fiquei assim um bocadinho envergonhado. Porque quando nós, por exemplo, nós gostamos de dar para missões, e nós, louvo a Deus porque nós somos uma igreja que dá para missões e está sempre aberta a isto, mas será que nós sacrificamos? Será que nós sacrificamos mesmo para participar na obra de Deus? Ou será que nós somos como aquela história que Jesus contou da viúva que deu tudo o que tinha? Mas aqueles que supostamente davam mais, a sua oferta, o seu sacrifício contava pouco. Porquê? Porque davam daquilo que lhes sobrava. Enquanto aquela viúva deu tudo o que tinha, apesar de ser uma pequena moeda. Quando Jesus voltar, olhar para as contas da nossa igreja, olhar para os missionários que apoiamos, será que Ele vai dizer, bom e servo fiel, no pouco me foste fiel, no muito te confiarei? Ou será que Jesus vai dizer, ofertaste daquilo que te sobejava? Porque o sacrifício, irmãos, é ofertar, mas não é simplesmente dar daquilo que nos sobra, é abdicar de algo em prol de outra coisa, em prol de Deus. Jesus abdicou da sua vida por nós. Quanto mais nós não devemos abdicar, muitas vezes, de um pouco de conforto, para que a obra de Deus seja feita. Irmãos, que nós possamos ser sacrifícios, tal como descrito agora, morrendo para o velho homem, ofertando a nossa vontade a Deus constantemente e ofertando dos nossos recursos sacrificialmente para Deus. Mas o apóstolo Paulo não se fica por aqui. Ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, este conceito de culto racional é importantíssimo no contexto deste sacrifício. Mas, infelizmente, não temos tempo para bater isto aqui, para explorar um bocadinho mais este tema. A lição que eu queria que os irmãos transportassem para casa é isto. Será que eu sou um sacrifício vivo a Deus, morrendo para o velho homem, ofertando a minha vontade, colocando a minha vontade no altar de Deus e ofertando dos meus recursos sacrificialmente? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia para que nós possamos ser assim. E sejamos, como o apóstolo Paulo nos indica para sermos, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo. Vamos louvar a Deus, continuando o nosso culto de adoração, cantando um hino que alude a este espírito de nos ofertarmos a Deus, oferecendo-nos ao Senhor qualquer que seja a sua vontade. De pé, cantemos. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me
Querido Deus e Pai, que nos ajudes a sermos cada vez mais sacrificiais. Ajuda-nos, Senhor, a morrermos para o velho homem, a deixarmos a vida de pecado para trás, a deixarmos tudo aquilo que não te agrada para longe de nós. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa vontade esteja sempre submetida à Tua, que os Teus desejos sejam os nossos, que as Tuas vontades sejam as nossas e que a Tua direção para a nossa vida venha realmente de Ti, Senhor, e nós possamos submeter a ela e que possamos estar confiantes nisso, que a Tua vontade é a melhor vontade para nós, Senhor. Nós nos possamos negar a nós mesmos diariamente. E aquilo que nós temos, Senhor, que nós chamamos de nosso, de tudo aquilo que nos dás, de toda a abundância que nós temos, Senhor, ajuda-nos a ser bons mordomos e a ofertar, a sermos generosos. E desta forma oferecer sacrifícios agradáveis a Ti. Nós sabemos, Senhor, que nada disto nos salva. Nós sabemos, Senhor, que tudo o que possamos entregar, tudo o que possamos fazer, nada disto chega para nos redimir, Senhor, mas nós fazemos isto porque Jesus morreu por nós. Jesus se entregou por nós. E Jesus ofereceu o seu próprio corpo para morrer por nós. Por isso, Senhor, ajuda-nos a caminhar desta forma. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.